Fala amigos, videomensagem nova, dando sequência ao estudo sobre o que é a igreja. E nessa videomensagem de hoje, que tem o tema, na verdade é uma pergunta, e essa pergunta é uma indagação que diz assim: a igreja sou eu? E sempre que muitas pessoas alegam que elas são igreja, nós precisamos ter em mente algumas questões. Uma delas é: o que não é igreja? Primeiro nós precisamos entender o que é e aquilo que não é igreja. E de cara nós temos que ter o seguinte entendimento: igreja não é templo, igreja não é instituição religiosa. Outra coisa, igreja não são pessoas que individualmente dizem professar uma fé em Cristo. Isso também não é igreja. E outra coisa que não é igreja, a igreja ela não é o reino de Deus. O reino de Deus ele é bem mais extenso do que a própria igreja. A igreja ela faz parte do reino de Deus, mas ela em si apenas não é o reino de Deus. Quem quiser acompanhar com a gente, abra lá na carta de Paulo aos cristãos que estão em Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 22. Vai aparecer para vocês na tela aí do vídeo, mas quem quiser acompanhar, abra na carta de Paulo aos cristãos em Éfeso, a partir do versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Vai dizer assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, depois quem quiser ler essa carta de Paulo aos cristãos que estão em Éfeso na íntegra, porque o objetivo principal dessa carta é ensinar aos cristãos que estão em Éfeso o que é ser igreja, quais as ações da igreja, quais são as obrigações dos membros do corpo de Cristo, porque como nós vimos aqui, a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição religiosa, a igreja não é um templo. A igreja não é uma pessoa ou mais de uma pessoa que isoladamente diz crer em Cristo, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, agora nós precisamos entender um pouco melhor o que é esse corpo de Cristo. E quem quiser acompanhar com a gente, vai lá mais uma referência bíblica, carta de Paulo aos Romanos, aos cristãos que estão em Roma, no capítulo 12, a partir do versículo 4. É só voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, que aí nós vamos ver um pouco disso que o apóstolo Paulo fala para mais uma igreja a qual ele direciona as suas cartas. Então, na carta de Paulo aos cristãos que estão em Roma, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Vai aparecer também para você aí na tela do vídeo. Versículo 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, quando que nós somos esse corpo de Cristo? Primeiro entendimento, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, conforme nós lemos lá nessa carta de Paulo aos cristãos que estão em Éfeso, no capítulo 1, versículos 22 e 23. Agora o apóstolo Paulo ele vai dizer aos cristãos que estão em Roma, que é outra carta também importante, porque os cristãos que estavam em Roma, eles eram cristãos que estavam muito ligados à lei. Então essa carta, Paulo começa a falar um pouco do plano de salvação que vem através da salvação, que é a salvação pela graça. E quem quiser também depois ler essa carta de Paulo, vai ser interessante, que você vai ter um entendimento maior sobre o plano de salvação em Cristo Jesus. Quando Paulo fala que nós somos o corpo e somos membros uns dos outros, nós precisamos entender o seguinte: não é possível ser igreja sozinho. Não é possível você dizer o seguinte: olha, eu creio em Cristo, então por eu crer em Cristo, eu sou a igreja. Se você não age, não vive em conjunto com outros irmãos que também professam essa fé em Cristo, você não pode alegar que você é igreja, porque a igreja é um conjunto de pessoas, um conjunto de irmãos que professam a mesma fé em Cristo e que estão juntos. Não adianta professar a mesma fé em Cristo e não viver em comunidade. Se você ler todas as cartas de Paulo do Novo Testamento, você vai observar que os cristãos eles viviam em comunidade. Se você ler
capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Atos, você vai observar a mesma coisa, que os milagres eles aconteciam devido aos irmãos eles estarem juntos. Então esse ensino é um falso ensino, de dizer que você é a igreja sozinho, de dizer que o fato de você crer em Cristo, professar uma fé em Cristo, você já é igreja. Isso não é uma verdade. Nós precisamos falar a respeito do que é a igreja e do que é estar na igreja e não ser a igreja, porque ser a igreja diz respeito a um grupo de pessoas, como nós vimos lá na carta de Paulo aos cristãos que estão em Éfeso, determinado, dito foi que a igreja é o corpo de Cristo. Já nessa outra carta de Paulo que nós lemos, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, mostra que cada membro está ligado aos outros membros da igreja. Então não é possível ser a igreja isoladamente, não é possível ser a igreja sozinho. E para fechar essa nossa mensagem de hoje, eu queria que vocês acompanhassem a primeira carta de Paulo aos cristãos que estão em Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 27. Também vai aparecer o texto para vocês aí na tela. Nesse trecho, nós vamos observar mais uma orientação de Paulo, novamente falando o que é ser a igreja e referindo-se à igreja como corpo de Cristo. E agora ele vai dizer que os cristãos são membros uns dos outros. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos cristãos que estão em Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. Vai dizer assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Veja bem, aqui Paulo não diz, ora, você é corpo de Cristo. Mas ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo. Vós, ele está falando no plural, então ele está se referindo a um ajuntamento, a um agrupamento de pessoas, a uma comunidade. E individualmente nós somos membros. Então você é membro da igreja de Cristo, mas você não é a igreja de Cristo. A igreja não é você, você é um membro da igreja. E nas próximas videomensagens nós vamos falar um pouco do que novamente não é igreja. E vamos entrar nas questões do que é o templo, qual o objetivo do templo. E vamos lá no Antigo Testamento, no período que nós chamamos pós-Antigo Testamento, que é intertestamentário, ou período do silêncio profético, para entender como que surgiram essas, e infelizmente muitas igrejas são baseadas em cima dessas sinagogas que surgiram, desses locais para ajuntamento de pessoas e que não tinham o objetivo de adorar a Deus única e exclusivamente, que não tinham o objetivo de ensino única e exclusivamente. Entenderemos melhor a diferença entre o que é ser corpo de Cristo e o que é ser frequentador, ser integrante de uma instituição religiosa. Fica a dica, a leitura da carta de Paulo aos cristãos que estão em Éfeso, para entender um pouco melhor sobre o que é ser igreja. Um abraço e até a próxima.